vem da linhagem de Adão. Vou explicar aqui, tá? Eu vou até colocar aqui na tela, ó, aqui, explicando por que Jesus não vem da linhagem de Adão. Isso aqui é para aqueles haters meus que são ignorantes, tapados da Bíblia. Só de me questionar sobre isso já mostra que são tapados. Aí eles falam o seguinte: o Judafá é muito herege, muito burro, porque lá na Bíblia tem a genealogia. Como se eu não conhecesse a Bíblia e não soubesse o que tem lá na Bíblia, né? Quando eu afirmo alguma coisa, meu querido, eu sei porque eu estou afirmando, né? Eu sei por que eu estou afirmando. Eu sei, eu entendo isso. E eu vou até pegar aqui para poder explicar para vocês e ensinar esses ignorantes que estão lá fazendo. Isso aqui para mim é bom, eles fazendo essas coisas que me dá conteúdo para falar aqui, né? Bom, vamos lá, eu vou explicar aqui para vocês. Gente, Jesus ele não pode descender de Adão e Eva, não pode, porque se ele descendesse, aliás, de Adão, ele ia herdar o pecado também. Herdando o pecado, Jesus já não era mais santo e não poderia ser oferecido em sacrifício. Você está entendendo? Porque a Bíblia fala em Romanos, no capítulo 5, deixa eu abrir aqui Romanos também. Romanos, capítulo 5, versículo 12, eu tenho que dar essa aula aqui para os recebendo, né? Romanos, capítulo 5, versículo 12, está falando o seguinte, ó. Portanto, como por um homem, que é Adão, ó, por causa de Adão, ó, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Paulo está falando, por quanto que nós somos mortais, é o sinal de que nós somos pecadores, ou seja, a gente nasceu da linhagem de Adão e Eva. Se você for rastreando, vai chegar lá em Adão, o sinal de que você é filho de Adão, logo você é um condenado, você está morto. Então, para Jesus não nascer com o pecado de Adão, o que Deus fez? O que Deus fez de diferente dos outros? Porque homem santo sempre teve. Eu vou pegar um aqui da época de Jesus, que é contemporâneo de Jesus, que é João Batista. João Batista já foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. Quando ele ainda estava no ventre da mãe, ele já foi cheio do Espírito Santo para cumprir a promessa que o anjo Gabriel falou para Zacarias. Eis que ele, que é João Batista, será cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. Então, quando Maria salva Isabel, que a Bíblia fala que a criança saltou no ventre dela, de Isabel, aquele é o momento em que o menino recebe o Espírito Santo desde o ventre da mãe. Mas por que, então, que João Batista não poderia ser ofertado em sacrifício? Porque ele era filho de pai com mãe. Ele era filho de uma ligação carnal, pai com mãe. Todos os homens na terra carregam o pecado porque eles recebem isso por herança, e eu vou explicar isso para vocês também, como que eles recebem isso por herança, tá? Então vamos lá que eu vou explicar aqui para vocês a genealogia, né? Eu vou pegar aqui de Mateus. Na genealogia vocês podem ver que está sempre dizendo o homem gerando outro homem. É um homem gerando outro homem, ó. E Jessé gerou a rei Davi. E o rei Davi gerou Salomão. E assim vai indo. Vai um gerando o outro. Quando vai chegando em Jesus, olha só o que acontece. Olha só, aqui vai falar. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Aqui não fala José gerou Jesus. É o único que não fala isso. Por quê? Agora eu vou explicar para vocês por quê. Aqui está falando José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Jesus, é óbvio que, como é que eu posso dizer? Por consideração, ele vem da linhagem dos homens. Ele tem que vir. Mas tecnicamente, não. E eu vou explicar aqui para vocês. Irmão, quando o homem peca, tudo no homem está contaminado. Tudo, exatamente tudo. E para você entender, entenda essa metáfora que eu vou criar aqui para vocês. Suponhamos que o homem é uma árvore. O homem é uma árvore. Tá? Eu queria ter alguma lousa para poder desenhar aqui. O homem é uma árvore.
A terra é a mulher. A terra é a mulher, ok? E a semente que está na árvore, a semente do fruto da árvore, é a semente da cópula. Você entendeu o que é a semente da cópula, né? É a semente da cópula. Então, quando o homem peca, a árvore fica negra e escura, fica toda contaminada, toda a árvore. Inclusive a semente está contaminada com pecado. Então, para o outro homem nascer, tem que ser fecundado, ou seja, tem que sair a semente da árvore e essa semente já vai trazer o pecado, porque está contaminado. Quando ele cai na terra, ele cai contaminado e vai gerar uma outra árvore também contaminada, também no pecado. E aí nasce outra árvore que joga outra semente, que nasce outra árvore e assim vai. E assim vai indo, né? Um passando a contaminação para o outro. Entenda que na genealogia é o homem quem faz outro homem. É a semente que sai do homem quem faz outro homem, e a semente que sai do outro homem que faz outro homem, entendeu? E assim por diante. Por isso é que Jesus Cristo, ele nasce de um ventre virgem. Ou seja, não caiu a semente daquela árvore, daquele outro homem, para gerar a árvore chamada Jesus. Jesus, quando nasce e cresce, ele cresce limpo e puro, porque ele não descende das árvores mortas e caídas. Entendeu? Eu estou tentando criar a metáfora que é para vocês entenderem. E toda essa metáfora e tudo que eu estou falando aqui para vocês está exatamente como mostra a Escritura. Está de acordo à Escritura. Ou seja, o que eu falei aqui está baseado em Romanos capítulo 5, versículo 12. Paulo fala uma lógica. Ele fala, olha, o homem quando peca, o que acontece? Que Deus disse lá no Éden. Quando pecar, morrerá. Então o homem se tornou mortal. Ah, o homem se tornou mortal? Se tornou mortal. Joia. Então, neste momento, todos os que são mortais é o sinal de que o pecado está em você. Entendeu? Ou seja, o sinal de que nós somos pecadores é justamente a nossa mortalidade, porque somos mortos, nós vamos morrer, nós somos mortais, entendeu? Então entenda, gente, tá? Tudo que eu tô falando tá com base, eu acabei de mostrar Romanos 5, versículo 12, que explica por que todos os homens estão mortos e caídos no pecado. Eu citei agora a genealogia de Jesus, que ele é o único que diz que o homem, aliás, em que José não gera Jesus, porque ele não vem de José, justamente por isso que ele fala, não gera Jesus, ele fala, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Ok? Então tudo isso aqui está dentro de uma lógica teológica das Escrituras, tá? Então quando eu falo as coisas... Gente, olha só, principalmente aqui da minha parte, se eu falar alguma coisa dando certeza, é porque eu estudei aquilo. Se eu falar, olha, é assim assado na Bíblia. Quando eu falar com certeza, porque eu tenho muito cuidado eu não dou certeza alguma que não possa ser confirmada na Bíblia. Eu não estou falando de algo que eu tenho certeza porque eu vi fora, eu vi um teólogo. Não. Quando eu afirmo algo, é porque eu mostro na Bíblia, é porque está nas Escrituras. A Escritura é a minha única fonte onde eu dou certeza de alguma coisa quando eu sei, óbvio, né? Tá? Ele já entrou aqui e ficou murcho e não sabia o que falar e acabou concordando com algumas coisas e depois ele rapou fora. Ele já sabe que a CB não aceita as bobagens que a CCB fala e ele rapou fora. Ele já teve aqui nesse canal. Já teve e saiu fora. Aquele homem é muito esperto. Ele tá lá para tentar ganhar os views da CCB. Ok? Porque as mesmas coisas que ele condena das outras igrejas, a CCB faz igual, mas ele passa pano. Tá? Então, tá aqui mais uma refutação das bobagens que os CCBanos ignorantes, que não sabem nada de Bíblia, eles querem vir refutar. Ou seja, eu vou afirmar algo sem eu ter estudado, sem eu ter lido antes, sem eu ter o devido preparo para falar, né? Mas o CCBano, que não sabe nada de Bíblia, dizem que viu heresia no que eu falo. Eles não sabem nem o que é heresia, gente. Heresia, gente, não é um erro.
não é algo que você falou fora da Bíblia que está errado. Não, heresia. Primeiro, para existir heresia, ela tem que ser algo que está oposta a uma verdade bíblica. Precisa haver uma verdade bíblica. Exemplo, vou dar exemplo de uma heresia. Então, os caras não sabem nem o que é heresia. Exemplo, a Bíblia fala que nós somos salvos mediante a fé, né? Ou seja, a fé em Cristo. Quando eu falo que nós somos salvos por obra, eu estou indo contrária a uma verdade bíblica. Essa é uma verdade crucial bíblica. Quando eu falo uma coisa que é o contrário a isso, isso é heresia. É isso que é heresia. Outro exemplo, quando eu falo que palavra de Deus é o que o homem prega, não o que está na Bíblia, isso é heresia. Você está entendendo, gente? Heresia é quando você fala algo que está contrário ao que está nas Escrituras. Né? Tá indo ao contrário. Mas ele não fala num vídeo, ele não falou em vídeo, né? Eles não falam em vídeo porque eles se escondem lá. Eles se escondem. Eles falam escondido de mim. Eles não falam as coisas para mim ouvir. Né? Então, gente, heresia é quando é algo contrário a uma verdade bíblica. Tá? A pessoa pode falar, ela pode cometer algum erro? Pode. Mas não significa necessariamente que ele falou uma heresia. Tá? A heresia é algo mais sério. É algo mais sério, ou seja, você tem uma verdade bíblica e eu estou indo contra aquela verdade. Eu estou indo contra ela. Isso é uma heresia. Você está entendendo? Isso é grave, ok? Então os camaradas não sabem nem o que é heresia. Eles estão ouvindo eu falar de heresia aqui, só que eu aponto heresia mesmo aqui. Heresias da CB. A CB é uma fábrica de heresia. E aí, tudo para eles agora lá é heresia. A heresia do Josafá, a heresia do CB. Primeiro que eles não sabem analisar o que eu falo. Interpreta totalmente errado. Vamos ver o que o Dr. Cleito está falando. Josafá, o problema dessa interpretação é que você faz de Maria mãe de Deus, como nós sabemos que Jesus é Deus, se não apontar o pecado de Maria como descendência de Adão e Eva. Não tem nada a ver, querido. Você não está entendendo. A mulher, ela recebe a semente da cópula. Ela recebe apenas isso. Ela recebe. É a própria Bíblia, na genealogia, quem está dizendo que é um homem quem gera outro homem. Você nunca parou para pensar nisso? Peraí, tem uma coisa esquisita aí, mas não é a mulher que gera, né? Porque precisa sair algo de alguém para poder gerar outra pessoa. É uma semente, é só você olhar a natureza, você entende. Só existe um pé de laranja quando sai uma semente daquele pé de laranja. Não é a terra que faz o pé de laranja, é a semente, entendeu? Então, é a semente que gera. Isso está na própria genealogia, querido. Se esse seu argumento fosse correto, você ia estar dizendo que Jesus nasceu no pecado. Vocês não param para pensar? Se esse seu argumento, porventura, tivesse correto, ou seja, se eu contasse Maria como a formadora de Jesus, aquela que deu a origem a Jesus, se isso fosse verdade, Jesus nasceu no pecado, filho. Ou você acha que Deus fez Maria conceber Jesus de um ventre virgem só por uma firula? É porque Deus falou, quer ver que eu vou mostrar que eu sou Deus para esse povo? Como Deus? Eu vou mandar uma virgem ter filho. Eu vou mandar lá uma virgem ter filho. Só se foi isso a ideia, né? Ou seja, Deus quis fazer o marabalismo. Não, existe uma lógica para todos esses atos. Todos esses atos de Deus, existe uma lógica para isso. A lógica foi, o meu filho não pode vir da linhagem de Adão e Eva, senão ele nasce contaminado. Ele nasce no pecado. Então existe uma lógica para isso. Ou seja, ele nasce dentro de um ventre de uma mulher virgem, sem ele descender de Adão e Eva. O próprio escritor de Hebreus, ele faz uma leve menção a isso quando ele compara Jesus com Melquisedeque. Qual que é a comparação que está sendo feita lá? Que ele não tem início, porque ele não descende de ninguém, ou seja, a humanidade constrói uma linha. É um gerando o outro, ó, vai criando uma linha. Vai um gerando o outro, um que gera o outro, um que gera o outro, e assim vai. Jesus simplesmente ele interrompe essa linha e entra no tempo. Ele entra na terra e ele não morre também. Aliás, ele morre e ressuscita.
Então ele volta, né? Ou seja, ele entrou na linha do tempo sem descender de Adão e Eva e também não permanece morto e ele vai embora. E aí é comparado com Melquisedeque, que não tem início de dias. Ele fala exatamente assim em Hebreus. Ele não tem início de dias e nem fim de dias. É sobre isso que se trata em Hebreus. Entendeu? Então, isso, gente, essa parte é uma questão de uma análise com cuidado e com lógica. Você faz uma análise lógica e você começa a entender o porquê de todas essas coisas. Certo? Bom, vamos lá. Eu tô aqui para dar dizer, o Kleber Leal, que tá aqui só para me xingar e me atacar, ele falou: gente, Josafá está ignorando Lucas 3, 23 a 30. Nossa, ele colocou o quê? 13 passagens bíblicas. Vamos ver o que tem lá em Lucas 3, 23, 38. Vamos ver. Eu tô aqui hoje para responder tudo. Tudo de você. Lucas 3. Depois de toda essa explicação, e é sério que o camarada... Ó, genealogia de Jesus. Eu já falei da genealogia, querido. Lucas, Mateus, é a mesma genealogia. A diferença é que um conta início dos homens, o outro conta o início da criação, como é em João. Não muda nada, olha aqui, ó. Vamos lá, chegar lá perto de Jesus. A genealogia está indo ao contrário. Só isso. Este mesmo Jesus estava como que começando 30 anos, sendo ele como se cuidava filho de José e José de Eli. Peraí. Alexa tem hora que dá umas... Ela entra aqui do... Olha lá. Bom, amigo, aqui é a mesma coisa em Mateus. José não gerou Jesus, filho. Só de você estar tentando falar isso, você está querendo dizer que José teve relação sexual com Maria. Você entendeu? Rapaz, tentar forçar isso, você está tentando criar uma baita de uma heresia braba. Você está querendo dizer que Jesus é fruto de uma união carnal. Ou seja, isso tá, eu não acredito que eu tenho que explicar isso aqui. Eu tenho que falar essa coisa lógica, né? Ou seja, se você disser que Jesus é filho de José, você está praticamente dizendo que José teve relação com Maria. Ai, o doutor Cleiton, já te expliquei, cara. Eu já te expliquei. O que conta é a semente. É a semente que entra na mulher. A mulher não gera. A mulher recebe e concebe. A mulher... Eu vou tentar explicar mais. Se você tiver filha, ela nasce. Mas ela só vai conceber quando o homem depositar a semente de cópula nela. E é o homem que vai gerando a descendência. É o homem que vai gerando, empurrando a descendência. A própria Bíblia trata disso. A própria Bíblia fala: Jacó gerou José, que gerou não sei quem. É os homens, cara. É os homens. Entendeu? Então a contaminação não está em quem... Aliás, na parte da mulher que concebe. A mulher é pecadora porque ela é fruto também dessa semente. Entendeu? Mas é o homem que coloca a semente, que empurra outro ser humano, e empurra outro ser humano, e assim vai passando a contaminação de um para o outro. Isso, eu te dei todas as explicações lógicas para isso. Entendeu? E contra isso você vai quebrar alguma dessas cadeias aqui e vai criar um problema enorme, né? Bom, vamos lá. Pera aí, irmã, eu não vou poder botar ninguém agora, que eu tenho assuntos para falar. Eu não quero parar para bater papo agora. Eu quero tratar assuntos que eu coloquei aqui, tá? Bom, tem um outro vídeo que eu fiz agora essa semana do 4 anos de
da CCB e aquela declaração absurda do senhor Cláudio Marçola. Aquela declaração que Deus pode até te perdoar, mas aqui você não configura mais. Obviamente, essa frase e essa igreja não tem um pingo de manifestação do Espírito Santo. Não tem um pingo, porque Jesus morreu justamente para isso, para recolher e abraçar as almas. Para recolher e abraçar as almas, né? Então é obviamente que não tem nenhum pingo de como é que fala? De compaixão e de amor. Então completou 4 anos daquele culto escabroso do senhor Cláudio Marçola. A gente viu aquele culto escabroso onde ele faz uma declaração enorme, ele falou muita coisa, ali dá até para perceber ele induzindo as pessoas ao suicídio. Ele fala lá que a pessoa que pecou não resta mais nada, e aí ele compara até com o Judas que se matou. Ele compara o coitado do CCBano que batizou com 12 anos, com 13 anos, com 15 anos, sei lá quantos anos, e aí fornicou ou qualquer coisinha. Ele compara com uma pessoa má que traiu Jesus e que se matou. Olha a comparação macabra que o ancião da CCB fez. Naquele culto ele destruiu a fé de muitos CCBanos. Eu tive comentários no meu canal falando sobre isso, de gente que falou eu estava congregando lá e estava indo e depois daquele culto acabou com a minha vida. Tem comentários nos meus vídeos daquela época falando exatamente isso. Ou seja, são homens sem um pingo de compaixão.